Estamos aqui para trazer notícias atualizadíssimas para você sobre a nova MP 936, que foi publicada com a data de 1º de abril, que visa a manutenção do emprego e da renda no Brasil diante da pandemia do coronavírus. Essa MP, ela prevê a possibilidade de suspensão do contrato de trabalho e redução da jornada e do salário. Mas antes da gente falar da medida provisória, eu queria lembrar você de se inscrever no nosso canal e ativar as notificações aí, clicar no sininho para você receber todas as nossas dicas jurídicas toda semana. Agora, falando sobre essa medida provisória, o que ela veio estabelecer? Essa medida provisória, ela veio criar um programa chamado Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda. Ela cria esse programa visando a manutenção dos empregos. Por exemplo, o empregador que ele quer manter os seus empregados, mas ele não tem como arcar com a folha salarial desses empregados, porque ele foi diretamente atingido pela pandemia do coronavírus. Então ele está tendo problemas com a renda da empresa e não tem como manter esse vínculo. Esse programa veio para ajudar a que haja manutenção desses vínculos empregatícios. Então, primeiramente, eu queria lembrar que essa medida provisória, ela não se aplica aos trabalhadores aí da administração pública e para que ela surja efeitos, a empresa ela tem que aderir a esse programa. Então, como que vai funcionar? Primeiramente, a gente vai falar sobre a redução da jornada de trabalho. Por exemplo, a demanda da empresa caiu, então ela vai precisar reduzir a jornada de trabalho dos seus empregados. Então, hoje, o empregado ele trabalha com 8 horas diárias da jornada de trabalho dele e a empresa precisa reduzir porque a demanda caiu muito. Então ela pode reduzir 50%, por exemplo, dessa jornada de trabalho e, consequentemente, também a redução de 50% do salário. Por exemplo, para quem ganha R$ 1.200, a empresa vai pagar só R$ 600 e esse empregado vai trabalhar 4 horas diárias. E o restante do valor vai ser complementado por esse benefício do governo, que eu vou falar um pouquinho mais adiante. Ou se a demanda da empresa caiu totalmente, eu não tenho demanda nenhuma, minha empresa está de porta fechada e eu não tenho trabalho para os meus empregados. O que eu posso fazer? Eu posso suspender esses contratos de trabalho e ele não vai produzir efeitos nenhum, porque a suspensão do contrato de trabalho, ela não produz efeitos. Então, sem trabalho, sem salário, e eu não vou precisar pagar esse salário. E esse meu empregado, ele vai receber um benefício do governo, que é esse benefício que nós vamos falar, tá? Mas para isso, a empresa ela precisa comunicar ao Ministério da Economia no prazo de 10 dias a adesão a esse programa. Então ela vai lá, faz o acordo individual com cada empregado por escrito e ela precisa enviar isso para o Ministério da Economia no prazo de 10 dias. E se não enviar nesse prazo, ela vai ter que pagar ao funcionário todo esse período aí que ele tiver reduzido a jornada ou com contrato de trabalho suspenso, tá? Então tem o prazo aí de 10 dias para informar o Ministério da Economia. E a partir da informação ao Ministério da Economia, o primeiro pagamento ele é feito 30 dias após a data do acordo que foi celebrado entre empresa e empregado. Então vamos falar um pouquinho sobre a redução da jornada de trabalho. Essa redução da jornada de trabalho ela tem que ser comunicada ao empregado com no mínimo 2 dias de antecedência. E como que ela pode ser feita? Ela pode ser feita com 25%, 50% ou 70% de redução da jornada de trabalho. Então são essas 3 faixas aí que a lei permite. Eu posso reduzir 25%, 50% ou 70% da jornada de trabalho e, consequentemente, do salário, tá? Agora, o meu empregado, ele é obrigado a assinar esse acordo? Não, ele não é obrigado, tá? É um acordo individual. Mas ele pode ser mandado embora por causa disso? Pode. Então, assim, a lei ela permite, né, esse acordo, mas caso você não concorde com o acordo, você também pode rejeitar, mas também tem que ficar ciente que você pode ser dispensado, né, mandado embora. Quem pode sofrer essa redução da jornada de trabalho? Somente aqueles empregados que ganham até R$ 3.135 ou aqueles que possuem diploma de nível superior e ganham acima de R$ 12.202.
Tá, e quem ganha mais de 3.135 e menos de 12.202 ou não possuem diploma de nível superior e ganham mais de R$3.135. A lei prevê que somente pode ser efetuado 25% da redução da jornada de trabalho desse empregado. Pode ser efetuado a redução maior que 25% somente por negociação coletiva, tá? A negociação coletiva, ela pode estabelecer outras faixas também de redução da jornada de trabalho, mas tem que observar o que a medida provisória ela prevê. Por exemplo, se você reduzir a jornada de trabalho só em até 20%, a lei diz que quem vai ter que pagar é a empresa, ou seja, o programa, esse benefício do governo não vai ser pago a esse empregado, somente se for no mínimo 25% da jornada de trabalho. E também ela estabelece outros critérios para casos de negociação coletiva, que se for o caso, né, vale a pena você ler essa medida provisória. O governo ele vai complementar a renda na proporção, né, da redução da jornada de trabalho. Mas ele vai te pagar o que você recebia? Não. Isso é importante frisar, tá? O governo não vai pagar o seu salário, vai complementar o seu salário. Ele vai pagar a proporção do valor que falta atingir o valor que você teria direito a receber o seguro-desemprego. O seguro-desemprego, ele não é pago na integralidade do seu salário. Então, utilizando o exemplo daquele empregado que ganha R$1.200 de salário, o seguro-desemprego para ele seria no valor de R$1.045, que é um salário mínimo. Se você ganha R$1.500, o seguro-desemprego é na proporção de R$1.200 e assim por diante. Então, dependendo da sua renda, existe um valor estabelecido para você receber o seguro-desemprego. O valor do benefício do governo vai ser na proporção do valor que você tem direito a receber de seguro-desemprego. Então, por exemplo, você recebe R$1.200. Se você fosse dispensado da empresa, você teria o direito a receber R$1.045. E aí o seu empregador reduziu a sua jornada de trabalho em 50%. A empresa vai te pagar R$600 e o governo vai te pagar 50% do valor que você teria direito de receber. Os 50% de R$1.045, que dá R$522,50. Então, no total que você vai receber, vai ser R$1.122,50, sendo que você vai estar trabalhando 4 horas diárias somente. Esse seguro-desemprego, essa redução, da jornada de trabalho, ela só pode ser efetuada no prazo de 90 dias, é o período máximo que o empregador pode estabelecer aí de redução da jornada de trabalho e, consequentemente, do salário. Agora vamos falar um pouquinho sobre a suspensão do contrato de trabalho. A minha empresa não tem demanda, eu preciso suspender os contratos de trabalho dos meus empregados. Como que eu preciso fazer? Primeiro, eu tenho que comunicar com 2 dias de antecedência, também precisa ser por acordo escrito individual, tá? Esse empregado, ele vai receber do governo a totalidade, 100% do valor que ele teria direito ao seguro-desemprego. Então, utilizando lá o nosso mesmo exemplo do empregado que recebe R$1.200, ele vai ter direito a receber R$1.045 do governo. Então, ele não está trabalhando, a empresa não precisa pagar nada, quem vai pagar é o governo, o valor de 100% do valor que ele tem direito a receber do seguro-desemprego. Mas é importante esclarecer que essa suspensão do contrato de trabalho, ela só pode ser efetuada até 60 dias no máximo. Eu posso fazer a suspensão do contrato de trabalho por 30 dias, tá? E depois mais 30 dias? Pode, tem que dar no total de 60 dias. Eu posso então suspender durante 30 dias, depois o empregado ele volta e eu vou ver se como é que vai estar o mercado, como é que não vai estar. E aí eu vi que não deu certo e eu vou e suspendo por mais 30 dias? Pode também, tá? Ele pode ser 30 mais 30. Agora, se durante essa suspensão do contrato de trabalho houver qualquer tipo de prestação de serviço, o empregado ele continuar mantendo as suas atividades do trabalho, seja pelo computador, por teletrabalho ou por telefone, fica automaticamente descaracterizada essa suspensão do contrato de trabalho, tá? E volta a empresa a ter que pagar o salário para esse empregado. Então, não pode trabalhar, não pode haver trabalho durante a suspensão do contrato de trabalho.
E durante essa suspensão, o empregado ele também vai fazer jus a todos os benefícios concedidos pelo empregador aos seus empregados. Por exemplo, plano de saúde, ele vai continuar recebendo, ou qualquer tipo de benefício aí que foi estabelecido. Lembrando que essa suspensão do contrato de trabalho, ela não produz efeitos. Você não vai estar recebendo salário do governo, você vai estar recebendo um benefício do governo. Isso quer dizer que o INSS não vai estar sendo pago. Então, ela não conta para fins, esse período não conta para fins de aposentadoria. Então, se você quer continuar contribuindo para o INSS, você pode contribuir como contribuinte facultativo para que conte para a sua aposentadoria. As empresas que possuem a renda de até acima de 4.800.000 no ano de 2019, tá? No ano todo, se ela suspender o contrato de trabalho do empregado, ela tem que arcar com 30% do valor desse benefício e o governo vai arcar só com 70%, tá? E a empresa tem que arcar com 30%, lembrando que também não caracteriza salário, é um benefício assistencial. Se eu receber esse benefício agora, eu posso receber o seguro-desemprego futuramente, caso eu seja mandado embora? Pode. Ele não impede o futuro recebimento de seguro-desemprego. Quanto tempo eu tenho que ter de empresa? Eu fui contratado mês passado. A empresa pode aderir ao programa e eu posso receber esse benefício? Sim, não importa o tempo de casa, tá? Qualquer tempo você pode receber esse benefício. O que eu não posso é acumular esse benefício com outro benefício previdenciário ou seguro-desemprego. Então, se você estiver recebendo algum benefício previdenciário, seguro-desemprego, não tem direito a receber esse benefício. Agora, você que trabalha demais, tem 2 contratos de trabalho, trabalha em 2 empresas e as 2 empresas resolveram aderir ao programa. Eu recebo o equivalente às 2 empresas? Recebe, pode receber, tá? A medida provisória, ela autoriza. Agora, durante a suspensão do contrato de trabalho, se a empresa ela quiser continuar pagando uma ajuda compensatória para o empregado, ela pode. Eu quero suspender os contratos de trabalho dos meus empregados, mas eu vou continuar pagando R$500 mensais aos meus empregados. Esse valor, ele não tem natureza salarial, tá bom? Ele tem uma natureza indenizatória, então ela pode também ajudar, né, a esses empregados. Agora, uma coisa muito importante que essa medida provisória ela veio estabelecer é a garantia de emprego, a estabilidade, porque durante o período da redução do contrato de trabalho ou da suspensão, não pode mandar embora empregado, dispensar o empregado sem justa causa. E também, quando ele retornar às atividades, por igual período que ele ficou ali com a jornada reduzida ou a suspensão do contrato de trabalho, ele também não pode ser mandado embora. Então, se, por exemplo, a redução da jornada de trabalho, eu falei com vocês que ela só pode ser efetuada no máximo por 90 dias. E a suspensão do contrato de trabalho só pode ser efetuada por no máximo 60 dias. Então, se você teve suspenso seu contrato de trabalho, quando você retornar para a empresa, durante 60 dias você não pode ser mandado embora sem justa causa. Da mesma forma, se você sofreu a redução da jornada de trabalho durante 90 dias, quando você retornar, durante 90 dias você também não pode ser dispensado sem justa causa. Caso isso aconteça, você terá direito a uma indenização. E a lei também estabelece que os trabalhadores intermitentes, eles receberão um auxílio de R$600 por 3 meses. Bom, essas são as principais considerações da nossa medida provisória aí, 936. Se você tem alguma dúvida, pode aí perguntar nos comentários que a gente vai esclarecer suas dúvidas e até logo mais.